Começa agora, Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Simbora, povo de Deus, estamos no ar aqui ao vivo na Rádio Olinda, a rádio da família católica. Nós estamos iniciando o programa Fala Povo de Deus. Eu me chamo Felipe Alecrim, apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da palavra de Deus, do magistério e da sagrada tradição. Você também pode acompanhar o nosso programa com som e imagem através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube ou através do nosso site. O nosso site é o radiolinda.com.br. Vou repetir, radiolinda.com.br. A tua participação é muito importante para nós, por isso envia a tua mensagem através do nosso WhatsApp. O número é o 3444-7979. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, algum testemunho que você queira partilhar, é só mandar aqui pra gente. Aproveite e também responde a enquete do dia, que daqui a pouco eu trago para vocês. Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a tua família. E antes de iniciarmos o programa oficialmente, eu quero te convidar para que nesse momento nós possamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a, nesse momento, fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça, em sinal de consagração, a oração que nós estamos fazendo nesse momento. Nós vamos entrando na presença do nosso Senhor. Nesse momento vai se cumprindo a promessa de Cristo para as nossas vidas. É o próprio Senhor que diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então creia no seu coração, o Senhor está se pondo diante de você agora. E nesse momento vai tocando a tua mente, tocando o teu coração, e você vai dizendo: Senhor, eu quero acolher a tua palavra, mas também colocá-la em prática na minha vida. Com as minhas próprias forças, Senhor, é impossível, mas na presença, na unção, no impulso do teu Espírito Santo, tudo nós somos capazes de fazer. Por isso nós desejamos, Senhor, sopra sobre a minha vida, sopra sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, para que ele possa santificar e aprovar cada passo do nosso caminho. Eu te peço, Senhor, visita o nosso lar, sopra sobre a nossa família, sopra sobre a nossa história, a nossa caminhada, sobre as nossas dificuldades, sobre os problemas, sobre as angústias, sobre o meu olhar, sobre o meu falar. Sopra o teu Espírito Santo, Senhor. Nós desejamos viver uma experiência profunda com o teu Espírito. Toca as nossas vidas, Senhor. Por isso, nesse momento, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a erguer o clamor, a soltar a sua voz, não só com seus lábios, mas com todo o ardor do teu coração, clamando, desejando o sopro do Espírito Santo de Deus. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, povo de Deus, impulsionados pelo Santo Espírito de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a evangelização, Nós vamos falar sobre o namoro santo. Eu já estava trocando os temas aqui, trazendo o casal e trocando o tema. Esse tema foi o da semana passada que eu guardei no coração, que inclusive cabia para mais 2, 3 programas. Tem muita gente reclamando, dizendo: Felipe, 1 hora só para a gente falar de tanta coisa,
mas a graça de Deus está sobre nós, o Espírito Santo vai nos impulsionando. A gente fala sobre o namoro santo. Eu lembro que eu pregava muito na formação de noivos lá da Paróquia da Torre, e acho que passei uns 4, 5 anos fazendo essa pregação, e nunca aconteceu de eu me deparar com um testemunho. E teve um dado momento, um casal de namorados, estavam noivos na verdade, eram do Porta Fidei, da comunidade Porta Fidei, e deram um testemunho, e todo mundo veio as lágrimas na hora, porque foi uma coisa assim impressionante. E a gente vai entender um pouco mais sobre o tema de hoje. Está começando agora o programa Fala Povo de Deus. Hoje a gente vai tocar num tema que arde no coração de muitos jovens, de casais e até de famílias inteiras, que é o namoro santo e os desafios para viver a santidade no mundo moderno, no tempo em que tudo é tão rápido, que os sentimentos mudam com um clique. Como viver um amor que seja firme e verdadeiro, que seja santo. Como seguir o caminho de Deus quando o mundo oferece atalhos tão sedutores. A gente vai conversar sobre isso com carinho, mas também com muita profundidade e com um olhar voltado para aquilo que Deus deseja e espera de cada um de nós. Porque santidade não é coisa para anjo. É chamado para mim, para você, para todo mundo que ama de verdade e que quer viver o amor do jeito certo, com pureza, respeito, entrega, com propósito. Se ajeita aí, abre teu coração, porque Deus quer falar contigo nesse programa e pode ser que a resposta que você tanto espera esteja nessa conversa de hoje. Fala, Povo de Deus, está no ar. Hoje conosco aqui um casal abençoado que busca exatamente esse caminho de santidade, o nosso irmão Rômulo Torres e também a Luana Paiva, da comunidade Deus Conosco, da paróquia de São Paulo Apóstolo, né? Jardim São Paulo. Sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Vocês já são experientes nessa bancada, né? O programa Fala Povo de Deus recebe vocês com alegria, viu, meu irmão? Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. O prazer é nosso de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa busca pela santidade, da nossa busca por Deus. Vai ser um prazer ter essa conversa com você e com todos os ouvintes nessa manhã. Alegria estar aqui, né, conversando e partilhando um pouco da nossa vida e aprendendo também, né? Todas as vezes que a gente partilha, a gente aprende um pouquinho com a experiência do outro, com a vida. Então, como é bom estar aqui, voltar aqui e nesse programa tão especial. Pronto, eu sei que a audiência está garantida, porque o povo de Jardim São Paulo acordou cedo, dá Deus Conosco também, Tiaguinho, Raminho, tá todo mundo ouvindo a gente. Agora, eu quero aproveitar para lançar a enquete do programa de hoje, a enquete do dia, que é sobre o tema, claro, eu quero saber de você. Você acredita que é possível viver um namoro santo nos dias de hoje? Impressionante que essa realidade é difícil até de se pregar, de se anunciar no seio da própria igreja, né? Como a gente tem relativizado a palavra de Deus. Então responda aí pra gente. Você acredita que é possível viver o namoro santo nos dias atuais, nos dias de hoje? Responda para nós mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Gabriel Correia, meu filho, Deus te abençoe, sempre feliz com Santinha, apesar da derrota de 3-1, tudo é alegria, o Santa Cruz vai subir, eu tenho certeza, por causa das suas orações, viu, meu irmão? Como é que o povo de Deus faz, Gabriel, para fazer contato conosco? Bom dia, Felipe. Bom dia, nossos convidados. Bom dia a você que nos escuta em casa. Nossa catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus. Olha, simples demais. 3444-7979. 3444-7979. Para você que está fora de Pernambuco, pelo site, aplicativo no YouTube, é só colocar o DDD 81. 81-3444-7979. E seguiremos juntos aqui na Rádio da Família, aqui na nossa catequese de todos os sábados no Fala Povo de Deus. Valeu, Gabriel Correia. Vamos embora para o que interessa. Quero falar aqui da cultura atual. A gente pensa que a cultura, de certo modo, estimula o uso do outro como objeto de prazer. Como é que um jovem cristão pode construir um namoro que vá na contramão dessa lógica? A gente sabe que a porta estreita, porta larga, é aquele caminho que nos leva à perdição. Seguir Jesus não é tarefa fácil, não. É uma contradição você ser de Cristo Jesus e caminhar nessa igreja peregrina, nesse mundo que o tempo inteiro tenta nos desvirtuar da graça de Deus. Então, como é que se constrói um namoro santo?
Como é que a juventude pode seguir na contramão dessa lógica que o mundo tenta implementar em nossas vidas? Eu acho que o importante, Felipe, é a gente entender justamente, né? A pergunta falou como um jovem cristão pode ir na contramão disso. A gente precisa entender primeiro o que é ser cristão, né? Qual é o fundamento disso, o que é que a gente busca, quem é que a gente segue, o que é que a gente procura seguir dos ensinamentos de Deus na nossa vida. Enquanto a gente não aprende isso, nada vai de acordo na nossa vida, né? A gente procura outros caminhos, a gente procura sentido em outras coisas, mas quando a gente entra na igreja, vamos dizer, começa a procurar conhecer quem é Deus, o que nós estamos buscando ali, a gente começa a entender para onde Ele quer nos levar. E isso nos faz entender o que Ele quer da nossa vida em todos os âmbitos dela, não só no namoro, mas no namoro, na família, no trabalho. E o namoro é apenas uma vertente disso, e quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece o que Ele pede da nossa vida, o que Ele pede da santidade da nossa vida, a gente entende que o namoro é apenas um meio de alcançar essa santificação. E a gente precisa viver essa santificação também no namoro. Apesar de ser tão conturbado o contexto da sociedade onde a gente vive, onde é tudo tão banalizado, onde é tudo tão normalizado, onde quem tenta viver as vontades de Deus é taxado como careta, como uma pessoa que quer ser o santinho. Tantas e tantas vezes a gente escuta isso. E na adolescência é difícil a gente seguir contra isso, porque a gente quer se encaixar no meio, a gente quer agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas eu acho que o principal é isso, é quando você consegue manter a base, quando você consegue conhecer a Deus e se aprofundar nisso, você consegue entender o que Ele vai querendo para cada coisa da sua vida. Ô Luana, e você acha que de certa forma as pessoas têm dificuldade de acolher a catequese, de acolher a palavra, né? Existem 3 pilares que conduzem a nossa fé, que conduzem a Igreja Católica: o magistério, a própria palavra e a sagrada tradição. Falta, de certo modo, catequese para as pessoas, e aí é para as pessoas de um modo geral, porque é um tema que alcança muita juventude, mas que por muitas vezes casais e pessoas que se dizem cristão, que caminham na igreja, não têm um entendimento do porquê que Deus estabelece aquela realidade. E aí tua resposta foi interessantíssima, porque a gente precisa primeiro compreender o que é ser cristão, para então entender o que Deus espera e o que Ele deseja para cada um de nós. De certa forma, Luana, falta catequese. A gente poderia dizer o que disse o profeta Oséias: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Com certeza, sim. E eu acho que muitas vezes as pessoas, como você falou, né, a juventude hoje, ela sabe, né, é uma realidade, mas talvez uma realidade que falte um pouco dessa catequese, porque por muitas vezes o namoro santo, enfim, esse tema se reduz ao não fazer, ao não pode, né? Não é proibido e ponto. E quando, na verdade, né, a gente fala namoro santo, mas na verdade é um namoro cristão, né? Com virtudes, né? E que a principal virtude é a virtude da castidade. Mas o que é a virtude da castidade? É aquela que deriva da temperança, né? Que é de fato, o temperar, colocar o tempero na coisa. Então, é você saber medir tudo, né? Não se trata só da sua afetividade, mas tudo. Um verdadeiro cristão, ele precisa ter a virtude da temperança, de saber se portar e ser Cristo para o outro, onde quer que ele esteja, né? No seu trabalho, na escola, no namoro, na sua família. Então, assim, por muitas vezes a gente percebe esse bloqueio das pessoas, dos jovens, de até saber, mas achar que é algo muito distante, algo irrealizável, né? E se trava a isso, de não é algo só para os santos, não pertence a mim, justamente por essa falta de conhecimento, por não saber e, ao mesmo tempo, não ter propriedade e não abraçar essa verdade, né? Então, é como o Romulo falou, né? O grande desafio é de fato, mudar, né? E é isso que a gente trata, assim, por muitas vezes, quando a gente vai, né, nas paróquias, enfim, falar sobre isso, de trazer um pouco dessa catequese para que as pessoas entendam a grande beleza que é viver isso, o grande fruto que traz isso
não para o outro, não para mim, mas para a santidade, para amar a Deus, né? Isso é o primeiro ponto. Não é sobre mim, não é sobre o outro. É para amar a Deus e ponto. Pois é. Inclusive, é importante, é salutar a gente explicar um pouco do contexto da relação sexual. Muita gente não entende isso e faz confusão, inclusive, sobre castidade, sobre celibato. Viver castidade, todos nós precisamos, é uma ordenança. Ou seja, qualquer sexo fora do matrimônio é pecado, ponto. É o que diz a palavra, é o que a catequese nos ensina. E claro, fora do casamento entre homem e mulher, inclusive o Papa Leão vem revelar isso com mais contundência. Então, fora do casamento, o sexo é considerado impuro e aí a pessoa comete a fornicação, pecado contra a castidade. O celibato é o que é o chamado para o sacerdote. Então, aquele que sente o chamado para o sacerdócio precisa ser celibatário. E aí é uma outra coisa também importante. O celibato, ele se abstém da relação sexual, da relação do sacramento do matrimônio, da relação com a mulher, para poder se dedicar plenamente à palavra de Deus, aos filhos que Deus vai confiar àquele sacerdote. Muita gente também não consegue entender isso. Então, nos dias atuais, por exemplo, se fala muito do contexto da sexualidade, da homossexualidade. A igreja está preocupada com nada disso. O que a igreja diz é: se abstenha do sexo impuro. Sexo só dentro do matrimônio. Se é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, se é masturbação, não interessa. Sexo só dentro do matrimônio. Quando eu digo que a igreja não está preocupada, é que não existe uma visão específica para um tipo de relação sexual. Então, não importa se um jovem tem relação quando são namorados ali o homem com a mulher, ou se é um casal que não está casado e que vivem juntos, não importa a realidade. Sexo fora do matrimônio é pecado. É isso aí, né, meu irmão? Esse é o entendimento que por muitas vezes as pessoas não têm, não é isso? Perfeito, exatamente. É como você falou, Felipe. Muitas vezes não existe esse entendimento por falta de catequese, né? Muitas vezes são as pessoas que não buscam conhecer, e outras vezes as pessoas até buscam fazendo aquele caminho natural de primeira Eucaristia, de crisma, a catequese natural da igreja, mas falta esse embasamento, é uma catequese rasa, né? E outro ponto importante que eu acho que vale ressaltar é justamente o que Luana falou, né? Não é só o pode ou não pode, é você entender o porquê não pode. O sentido daquilo. Muita gente fica se aprofundando, porque a igreja proíbe, a igreja é antiquada, a igreja não muda, a igreja não se atualiza, porque é algo tão normal hoje em dia, a igreja continua proibindo. Não, a igreja não continua proibindo. A igreja segue o que Jesus ensinou. E isso é uma realidade, Rômulo, imutável, né? Perfeito. Ou seja, nem mesmo o Papa tem autoridade para transformar um pecado numa bênção. Então é imutável, porque às vezes você tocou numa palavra aí que é importante a gente trocar uma ideia sobre isso. Não, a igreja, o mundo mudou, hoje está tudo muito naturalizado, então a igreja não está preocupada com o sentido que o mundo está tomando, não. A igreja é a igreja que Cristo fundou. Exatamente. Ninguém é obrigado a estar nela, e se quiser estar, precisa estar baseada nos ensinamentos de Cristo Jesus. É isso aí, né? Exatamente. E é outro ponto importante, que você acabou de falar agora. Ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a estar numa pastoral. Mas o que a gente tenta mostrar para as pessoas é, a partir do momento que você se dispõe a isso, seja de verdade, né? Seu sim seja sim, seu não seja não. É uma briga constante, digamos assim, uma luta constante que a gente tem dentro das nossas paróquias, dentro dos nossos grupos, onde a gente vê tantas e tantas pessoas, infelizmente, hoje em dia, que se dizem cristãs, que se dizem católicas, mas não seguem aquilo que a fé diz, não seguem aquilo que Deus pede de um cristão, né? Então, é isso que a gente tenta passar para as pessoas. Se você se diz católico, se você se diz cristão, entenda o que é que você está se denominando. Exato. Entenda o que é que a fé da igreja diz, o que é que a fé da igreja pede para você, e depois você diga se você realmente é aquilo, se você realmente quer ser aquilo. Pois é, e as pessoas ficam tão preocupadas
dessa aceitação da igreja. Veja, você tem várias denominações, você inclusive querendo, se for um desejo seu, como acontece nos dias atuais, funde uma igreja. Tem gente que se arreta ali com o padre, com o pastor, vai, abre na esquina. Veja, todos nós somos livres para fazer as escolhas que a gente desejar. Eu decidi fazer parte da igreja que Cristo fundou. Por isso que eu sou católico, porque eu desejo fazer parte da igreja que Cristo fundou. E se eu bato no peito e digo que sou de Cristo, eu preciso conhecer o que Cristo deseja e espera de mim e preciso me esforçar para poder fazer aquilo que Deus deseja para a minha vida. Mas nos dias atuais a dificuldade, Rômulo, é gigante. E essa customização da palavra, ela também tem sido constante. E aí, Luana, quando a gente volta o nosso olhar para a juventude, de um modo geral, existe aquela máxima que namoro é para curtir, o casamento é uma prisão, até a piada, né? Tem gente que diz assim, quanto tempo vocês têm de casado? 1 ano e 8 meses. Pronto, aí tem gente que diz, era bom 1 ano e 7 meses de cadeia, porque eu já estava solto, né? Então tem as piadas que, inclusive, são pejorativas mesmo ali, que agridem o matrimônio. Além disso, a gente vê a erotização também muito presente nas redes sociais. São as músicas, né, a própria rede social, como eu disse, são as séries de Netflix, enfim. Tudo hoje tem uma erotização. E parece, inclusive, que essa indústria do audiovisual, enfim, da comunicação de um modo geral, constrói muito em cima dessa realidade, porque acho que dá ibope, né? Então, tudo hoje no mundo, de certo modo, nos conduz para viver uma realidade distante desse namoro santo, dessa santidade. Qual é o recado que a gente dá para o jovem? Como é que um jovem hoje pode suportar tudo isso? Essa guerra de informação, essa guerra de acesso a coisas que nos desvirtuam da graça de Deus e, ao mesmo tempo, conhecer o que Deus quer de nós e viver, e buscar viver essa santidade, ser separado para Deus. Principalmente quando se namora, que aí entra a química, a carne, o desejo mesmo que vem. Tem gente que acha que ter o desejo é pecado. Não, a questão é você controlar. São Paulo até vai dizer, fuja das tentações. O meu filho vai tomar um banho gelado, não fique perto, porque o espírito até pode estar preparado, mas a carne é fraca. O que é que a gente faz, Luana? O que é que a gente diz para os jovens? É aquilo, né? Tem uma frase de Santo Agostinho que fala, só amamos aquilo que conhecemos. Então, muitas vezes, o mundo quer que a gente não conheça a família, que a gente não valorize o casamento. É como você falou, né? As piadas e tudo, assim. A gente vai ver um filme na Netflix, quando vê, tem, né, algo que desvirtue a família. E Nossa Senhora em Fátima fala, né? A última batalha vai ser contra as famílias. Então, quanto a gente vê, isso é muito forte. Mas o quanto a gente precisa conhecer para amar, o quanto a gente precisa conhecer, ver o valor da família, o quanto a igreja, né, como você falou, o Papa Leão, ele vem trazendo essa importância da família para a gente amar aquilo e desejar isso, né, e também cuidar, né, nessa luta. A gente é feito de carne e de espírito. Então, se a gente alimenta a carne, é óbvio que a carne ela vai ficar mais forte e ela vai falar muito mais alto. Então, se a gente escuta as músicas que valorizem o corpo, que, enfim, que falem sobre essa erotização, se a gente ver filmes sobre isso, a gente vai alimentar isso e, naturalmente, a nossa cabeça, o nosso corpo, ele vai tender a isso, porque a gente está alimentando isso. Mas quando a gente começa a alimentar o espírito, quando a gente lê livros sobre santos, quando a gente fala sobre Deus, escuta músicas de Deus, a gente só vai... A nossa tendência é alimentar o nosso espírito e fortalecer isso, porque quando eles entrarem em batalha, quem vai ganhar é o espírito. Então, a gente sempre fala isso e a gente viveu muito isso na prática, né? O se conhecer, né? O saber aonde vai o seu limite. Mas isso não significa alimentar o espírito, mas isso não significa que, pronto, vou viver em casa, não vou sair para canto nenhum, não vou viver a minha juventude, porque é possível, sim, a gente ser jovem, ter um namoro cristão, ser jovem cristão, né? Santos de calça jeans, ter um namoro cristão usando justamente isso, né? A temperança de saber onde se colocar, saber onde está e ser de Cristo onde quer que esteja. Tarefa fácil não é, né? Não é. Porque, como eu disse, além
de tudo aquilo que a mídia e que o mundo coloca na nossa mente, tem o próprio desejo que termina consumindo a carne. E aí a gente, quando olha para os casais cristãos, a gente começa a perceber que na cabeça deles é plantado o seguinte: basta se gostar para você viver a experiência que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Tem aquela máxima de meu corpo, minhas regras, né? E muita gente não entende isso. Olha, a gente precisa, nós somos obrigados, a palavra é essa, a defender a vida desde a concepção até o fim natural. Não, mas sendo mulher, são meu corpo, minhas regras, certo. E a mulher que você carrega no ventre materno, não é a regra dela. Enfim, é muita contradição, mas a gente vai viver nessa guerra de narrativas que vai sempre nos desvirtuando da palavra. E é interessante perceber que o demônio, veja, é demoníaco, ele é miserável. Então ele olha para o Filho de Deus, para o próprio Cristo, que, claro, a humanidade era homem, mas que também era Deus, e ele vai tentar e vai em cima exatamente do poder, do ter. Do dinheiro. Então a gente vê que o inimigo, ele tenta agir como um Deus, também através ali daqueles sinais sensíveis, né? Ele vive o mundo espiritual, ele tem mais força. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, claro. Mas ele consegue construir armadilhas para nos desvirtuar do caminho de Deus. E em cada momento ele vai sempre plantando, né, a discórdia, o desejo, vai aguçando aquilo que às vezes a nossa natureza termina por revelar. E aí a gente vê muito isso. Basta se gostar e a partir daí tem a relação sexual, experimente, faça o que quiser. Lá na frente, quando você casar, você certamente vai ser feliz, porque você experimentou tudo. Esquece que a nossa Páscoa pode chegar amanhã e que Jesus diz: vigiai e orai. O que a gente pode dizer para o jovem e para as pessoas que, inclusive, têm essa máxima de adequação da palavra, de achar que as experiências são para ser vividas, mesmo aquela que não agrada o coração de Deus? Como é que a gente combate esse relativismo, essa customização? O que a gente, como cristão, pode fazer para mudar essa visão da juventude e do povo de Deus de um modo geral? Às vezes eu digo, Felipe, que a juventude hoje, sobretudo, costuma viver a cultura do test drive, né? Acha que tem que experimentar tudo antes de viver de fato. Antes de eu me aprisionar no casamento, como a gente falou antes, muita gente tem essa visão, eu preciso fazer o test drive antes para ver se é isso que eu quero mesmo. E aí, o quão é difícil a gente mostrar para as pessoas que, na verdade, a lógica é inversa, né? Eu e Luana, graças a Deus, a gente teve a graça de, antes da gente se conhecer, antes da gente começar a namorar, a gente já conhecer a Deus. Então, a gente, antes de termos o nosso relacionamento, antes da gente começar a se conhecer, se propor a namorar, a gente já sabia o que a gente queria. Eu já tinha uma visão de busca pela santidade dentro do conhecimento de Deus que eu já tinha, da caminhada que eu já tinha, do mesmo jeito que ela, individualmente, também já era uma pessoa que buscava a santidade, que buscava a Deus. Então a gente teve a graça de Deus nos unir no momento perfeito, porque tudo no tempo de Deus é perfeito, e unir apenas os propósitos, né? Então, mas a gente encontrou muito isso quando a gente ia testemunhar, quando a gente ia contar a nossa história, da gente dizer que a gente começou a namorar sem ter dado nunca um beijo na boca. Nosso primeiro beijo foi depois de namorando. E as pessoas: meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode você começar a namorar com uma pessoa que você nunca beijou na pandemia, de máscara, né? Em plena pandemia, quando a gente começou a namorar em dezembro de 2020, nosso primeiro encontro, a nossa primeira saída, digamos assim, foi no açaí, foi no dia que eu pedi ela em namoro, nosso primeiro encontro. Que maravilha. Então, é difícil para as pessoas entenderem isso. Quando a gente diz, a gente viveu 2 anos e 10 meses para casar, 2 anos e 10 meses de namoro, sem ter feito sexo, sem ter transado. E as pessoas dizem: como é possível? Não é fácil, a gente ressalta sempre isso, a carne fala mais alto. Mas a gente precisa, como Luana falou, alimentar o espírito, lutar contra os desejos da carne e entender qual é o propósito disso. Certamente a gente não teria conseguido se a gente tivesse a visão de que a gente não está fazendo porque é proibido. Porque em um momento o proibido é mais gostoso, como disse. Em um momento a gente ia cair e ia se deixar levar pelos desejos.
Mas a gente conseguiu porque a gente tinha um objetivo, a gente sabia qual era o propósito por trás disso. E o desejo de ser santo mesmo, de ter Perfeito. a vida separada para Deus, né? Exato. Mas vamos falar da parte prática, Luana, e eu queria a resposta dos dois, começando por Luana, falar da parte prática. Você já falava um pouco sobre isso. Vamos lá, exercícios espirituais, vida de oração. Tem gente que acha que viver vida de oração é estar ajoelhado no milho, rezando 2.000 Ave Marias, 100.000 Pai Nosso e tal. Claro, quem é vocacionado a rezar o Santo Terço, veja, não tem uma fórmula. Mas viver vida de oração, acordar de manhã e dizer, Senhor, obrigado pelo dom da vida, o que a gente vai fazer junto hoje? Entrar no nosso carro, ao invés de estar escutando as músicas do mundo, que tem um momento para isso também. Acho que foi você, Luana, que colocou. A gente está no mundo para ver as coisas do mundo. A gente só não pode colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus, por mais que seja muito atrativo. Então, no carro ali, vamos ouvindo louvor. Ao longo do dia, a gente vai conversando com Deus e vai orando, e vai rezando Ave Maria, e vai rezando Pai Nosso, mas em tudo a gente dá graças a Deus e a gente consagra a vida ao nosso Senhor. Isso é viver vida de oração. Agora, exercício espiritual, eu queria que vocês trouxessem um pouco vocês faziam o quê? Quando dava aquela vontade que começava o namoro a esquentar e Rômulo, vai-te embora para tua casa, mas ao mesmo tempo a gente entende que nós precisamos vigiar e orar e preparar o espírito. Então, assim, se vocês viviam essa santidade, claro, vocês não abriam mão da Santa Missa Dominical, que já fortalece a Eucaristia e etc., buscar o sacramento da confissão. Aí tem um contexto físico mesmo. Eu queria que vocês trouxessem um pouco disso, começando por você. Que tipo de exercício e como a gente pode orientar a juventude a viver essa realidade? Tem algo que eu só vi na prática mesmo, que eu achava que não tinha nenhuma relação, que é o jejum. Né? Quando a gente passou a fazer jejum, o quanto isso educava a nossa carne. Né? Porque todos nós somos egoístas, né? Está dentro da nossa concupiscência que vem lá de Adão e Eva. Então, quando a gente fazia jejum, né, a gente falava para nossa carne, olha, você não manda aqui, né? Você não manda aqui. Então, o quanto, enfim, ficar sem comer algo, a gente de fato educava, olha, você não é essa pessoa que vai querer fazer tudo o que você quer, né? Diferente dos animais. Você não é um animal. Quando o animal está com vontade de comer, ele vai, come, deixa tudo e vai, come, né? Nós não, nós somos humanos. Deus nos deu a sabedoria. Então, mais do que a carne, é a nossa sabedoria que fala. Então, todas as vezes que a gente se abstinha de algo, né, de algum alimento, de algo que a gente gostava muito, por um propósito maior, né, sempre, porque não adianta a gente, vou deixar de comer doce, mas só por deixar de comer, isso é um regime, não é? O jejum é quando se tem um propósito. O propósito é, né, de alimentar e de educar a nossa carne. Então, quanto isso nos fortalecia, porque mostrava para mim mesmo de que a carne, ela não é mais forte do que isso, né? Então, isso foi um exercício muito forte, assim, que a gente passou, né, a fazer. Que não perca seu raciocínio, que ajudou a viver essa realidade, mas também construiu e ajudou a viver várias outras realidades. O jejum traz essa proximidade com Deus, exatamente, né? Exatamente, assim, de fato tirar todo o egoísmo, né? Todo o egoísmo. E também a questão do se conhecer, né? De saber, né? Eu sempre falo assim, que o namoro, ele tem que ter 2 portas fechadas. Então, eu nunca tenho que confiar que Rômulo, ele vai estar mais firme, né? E eu posso aqui e ele vai estar firme, ele vai resistir. Não. Né? Eu que tenho que resistir, porque vai ter um dia que ele não vai resistir tanto, e vai ter dias que eu também não vou resistir tanto. Então, se a gente deixa essas 2 portas abertas, quando uma abre, vai ver que a outra tá fechada. Quando a outra abre, vai ver que a outra tá fechada. Então, sempre se desconfiar mesmo, sempre, quando saber mesmo, se conhecer e dizer, não vai rolar, a gente tá aqui assistindo um filme sozinho, não vai dar certo isso, porque a carne é fraca, como você falou. São Paulo diz, fuja. Né? Não tem melhor coisa, né, de resistir a uma tentação que fugindo. Mas, e aí, Rômulo, para você complementar, trago o testemunho mesmo de vocês, e eu queria, inclusive, aí já desperta a curiosidade para entender como é que é essa relação familiar, se essa construção de santidade foi algo que bateu no coração, queria entender um pouco desse testemunho da conversão de vocês, ou se tem uma herança familiar, porque eu particularmente enxergo muito isso. A partir do momento em que a gente nasce ali num berço
católico e cristão e que a gente também é conduzido pelos nossos pais, tudo ajuda muito, né? Mas, claro, a ação de Deus não se limita. É quando Ele quer, na hora que Ele quer. Mas como é que era na prática? Assim, vocês evitavam estar em determinados lugares? A família de vocês, como é que enxergavam isso? Vocês já tinham essa cultura cristã muito inserida? Ou a conversão ela bateu a partir do momento que começaram a conhecer mais as novas comunidades? E a gente, veja, parece até uma coincidência. Eu não considero. Quando a gente vê o que as novas comunidades propõem para a vida daqueles que são consagrados, de vida, de aliança, o que for, a gente vê que essas pessoas buscam mais a santidade. E aí eu não estou preterindo ninguém, eu só estou dizendo que as novas comunidades têm um trabalho muito forte em cima disso. Fala um pouco desse principalmente contexto. catequético, né? Não é? Então, a gente vê que quem é membro de comunidade tem um crescimento espiritual e um conhecimento da doutrina grande. Parece que é uma exigência de todas as novas comunidades. Isso é bom demais. Talvez na paróquia, por ser grande demais, o sacerdote tenha uma dificuldade, enfim. Mas traz um pouco dessa realidade na prática mesmo. Fala dessa conversão da família de forma resumida, mas acho que o povo está curioso para saber mais. Sim, sim. Eu venho de uma família católica. Meus avós, principalmente, eram muito católicos. Minha avó era aquela típica que o povo gosta de chamar de beata de igreja, barata de igreja, de apostolado da oração, de tudo. Então, eu cresci sendo levado pelos meus avós, pelos meus pais também, para participar das missas aos domingos, e cresci nessa realidade. Meus pais foram do SCC, ajudaram. Eu sou de uma cidade do interior, então eles fizeram o SCC em outra cidade, ajudaram a implantar o SCC lá, apesar de hoje estarem separados. Meus pais são separados, mas viveram essa realidade, e nessa época que eles estavam inseridos nessa realidade, foi a época que eu estava crescendo, então eu acompanhei isso, eu era levado. E eu cresci nessa realidade, comecei a participar de grupo jovem com 12 anos, muito novo. Então participei do grupo jovem, fiz meu EJC com 15 anos, então foi graças a Deus eu tive essa graça de crescendo dentro da igreja. Apesar de ter os momentos de você, quando eu sair do interior, vim morar em Recife, fazer faculdade, uma universidade federal, outro mundo, outra realidade. Verdade. Você começa a conhecer outras coisas, enfim. Mas eu sempre tive esse berço, digamos assim, essa base, que por mais que eu me desviasse algumas vezes, que eu tentasse buscar outro caminho, e em dado momento Jesus me fazia lembrar de qual era o ponto de partida, né? Então, a oração sempre foi algo muito forte. Complementando o que Luana falou, que nos ajudava na prática, né? A gente, desde o começo do namoro, da primeira semana que a gente começou a namorar, a gente estabeleceu como meta a gente rezar algo inegociável, né? Rezar o terço diário. Então, todos os dias, há quase 5 anos, que a gente vai completar em dezembro, a gente reza o terço diário. Poxa, que juntos. Maravilha. Então, casamos no dia de Nossa Senhora do Rosário. E a dificuldade até de conciliar o horário, né? Por exemplo, na minha casa, eu vivo um tempo completamente diferente da minha esposa. Exato. Ela tem um trabalho dela, eu tenho o meu, e os horários são completamente diferentes. Você conseguir o tempo adequado para isso a gente, é maravilhoso. Assim, viveu por muito tempo, assim, a gente tem várias histórias, assim, no meio de festa. Eita, a gente esqueceu, vamos ali pro cantinho, vamos rezar. Porque a partir do momento que a gente colocou como algo inegociável, né? Então, a gente ia se virando, assim, dava um jeito, mas isso era algo inegociável, porque a gente sabia que isso nos fortalecia, que isso nos ajudava, né? Então, acho que é isso, né? Você colocar Deus acima de tudo, né? E é isso, assim, eu acho que amar é conduzir o outro para o céu. Por mais que a cultura diga, você tem que gostar, você tem que curtir, você tem que experimentar, mas nós, como cristãos, temos que ter isso em mente. É decisão. Amar é conduzir o outro para o céu, exatamente. É decisão, né, Rômulo? Com certeza. Assim, Luana falou uma coisa que pra gente foi fundamental, é se conhecer. É você conhecer a si próprio e conhecer ao outro. Porque a partir do momento que você se conhece e conhece ao outro, você sabe entender os sinais que a carne está dando, né? A gente tinha um código entre a gente quando que a gente namorava, que a gente chamava de minuto heróico. Quando a coisa estava começando a esquentar, que a gente via que estava perdendo o controle da coisa, ou eu ou ela, alguém em algum momento dizia 1 minuto heróico, e a gente sabia que esse era o código para parar tudo, afastar, tomar o banho gelado e seguir seu rumo, porque senão a coisa ia dar errado ali, sabe? Então, mas isso só acontecia porque a gente se conhecia, sabe? Eu me conhecia ao ponto de saber que eu estava perdendo esse controle, deixando a carne falar mais alto. Se conhecia
e também tinham o desejo de viver a santidade. Perfeito. Porque uma coisa que vocês estão trazendo, e isso eu estou guardando no coração e tenho certeza que o ouvinte também, é a prática. Porque, veja, anunciar a palavra, entenda, o inimigo conhece a palavra de có e salteado. A questão é viver, é como buscar viver. Eu percebo que tem pessoas que sentem o desejo no coração e de forma prática mesmo gostaria de alguém, um diretor espiritual que tenta fazer isso. Quando você diz assim, e isso é uma parte prática, a gente reza o texto todos os dias, a gente pratica o jejum. Então veja, você busca a vida de oração, você busca o jejum e você percebeu que tudo isso fortalecia aquela escolha que vocês tiveram. Então, muita gente falta esses exercícios espirituais para poder viver essa realidade. E, que não é se fácil, levantar né? pessoas que tenham a coragem de ir na Pois contramão é. do mundo e testemunhar mesmo, Pois né? A gente sempre vê assim, e a gente louva a Deus, porque a gente vai para muitos encontros, para muitas paróquias falar sobre isso, mas a gente louva a Deus quando os convites não vêm, quando a gente vai para um lugar e no outro ano existe outro casal que vai lá testemunhar, porque Pois a gente é. vê que as pessoas elas precisam se levantar e dizer é sim possível. Eu passei por isso e é possível. Isso não é algo inalcançável, é algo impossível. Exatamente. Não, é possível, é palpável. E porque tentam plantar isso. Uma vez eu estava, para a gente ir aqui para a interação, falando com um casal de pastor, e a gente conversando, eu nunca discuto, claro, não tem o menor sentido, mas eles me fizeram a pergunta, disse, Felipe, eu tenho uma curiosidade, assim, onde é que está o celibato do padre? Eu disse, está sim, São Paulo disse que nós homens deveríamos ser dados a palavra de Deus, mas se a gente não consegue se conter, então que a gente busque uma só mulher, que respeite, etc. Não é uma ordenança, ali foi uma orientação de São Paulo, a igreja tomou para si, perdão, porque entendeu que o sacerdote precisava se dedicar plenamente ao povo de Deus. Então vou dar um exemplo prático, imagina se o padre, ele é casado, o seu filho doente, a sua esposa doente ou com uma necessidade qualquer, o primeiro ministério da nossa vida é a família. Sim. Então ele não ia celebrar uma missa, ele não ia cuidar do povo de Deus para se dedicar à família, que é o primeiro ministério. Então a igreja que é sábia, é santa, porque Cristo, Jesus é a cabeça da igreja, pecadora também porque nós fazemos parte dela, mas em sua sabedoria instituiu o celibato, que ligares na terra será ligado no céu a partir de hoje, é isso. E se você é um vocacionado ao sacramento da ordem, mas quer casar, pronto, você vai ser diácono, estude teologia, etc. Olha, talvez seja é o sonho chamado dele, na tua é o vida, sonho viu? dele. Será? Já me veio isso no coração. É o sonho dele. isso. Entre logo, busque, porque se for graça de Deus, se une ao seu desejo e dá tudo certo. Mas eu dizia exatamente isso, assim, conversando com esse casal, ele dizia, mas o celibato e tal, e aí eu expliquei isso, e aí ele emendou dizendo assim, não, tudo bem, isso aí eu até entendi, se minha esposa tiver, disse, do mesmo modo, por exemplo, que a palavra não fala de pastora, assim, a unção é dada, é sucessão apostólica, e vocês instituíram. Então veja que existe a seletividade, digamos. Jesus disse assim, meu irmão, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Se você não acredita, se achar ruim, quando chegar a sua Páscoa, vá discutir com ele. Vai se resolver com ele lá. Acreditar e acolher. Mas aí foi interessante que o casal disse assim, de pastor, mas veja, como é que vai conduzir uma família? Como é que ele vai orientar, por exemplo, um casal, se ele nunca foi casado? Eu disse, do mesmo jeito que vocês orientam uma pessoa que está no vício da droga e do álcool sem serem viciados, sem nem conhecer a droga e o álcool. A gente não despreza a unção do Espírito Santo. Então, a sabedoria da igreja, tudo que envolve a liturgia, a sagrada tradição, é uma coisa impressionante, é dádiva de Deus. Agora há pouco sai essa pesquisa, está diminuindo. Então, o que Deus espera de nós é a qualidade, é a dedicação. Claro que a gente tem que se preocupar com tudo isso, mas não pode esquecer que é promessa, o mal pode se insurgir, mas jamais vai prevalecer. É isso que a gente tem que entender, simbora. Esse é o programa Fala Povo de Deus, a tua catequese semanal, que tem a missão de aproximar você do conhecimento da doutrina da Igreja Católica. O esquema é o seguinte, para falar no linguajar dos jovens, ou santos ou nada. Ou santos ou nada.
Simbora, meu povo, eu quero agora trazer a tua participação, quero inclusive a resposta à enquete que nós lançamos. Aproveito para pedir que você siga as nossas redes sociais no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial, no YouTube, @Fala Povo de Deus, lá a gente põe sempre o programa completo e alguns cortes também importantes para você inclusive encaminhar para que as pessoas possam crescer na graça de Deus. Então, o tema de hoje é namoro santo. A gente perguntou para vocês se é possível, na tua concepção, viver um namoro santo. Aproveita e escreve para a gente se você conhece alguém, se você também viveu, se você orienta seu filho. Vamos embora interagir com o povo aqui. Fátima de Boa Viagem conosco, Micheline Barros, Maria do Carmo, Cicinho também, Vânia de Caeté, diz bom dia, feliz sábado para você também, minha irmã. Severina Ruda de Jardim Brasil também conosco. Marilene de Igaraçu diz muito bom dia, Felipe, povo amado de Deus, estamos na escuta sempre, beijo, Deus te abençoe, minha irmã. Micheline Barros lá dos Torrões, dá bom dia aqui. Isso fala que amanhã é a procissão de Santo Antônio dos Torrões. Ontem eu estava na de Santo Antônio lá de Água Fria Ruda, né, Filipão? Amanhã, domingo, tem a procissão, a Santa Missa em honra ao glorioso Santo Antônio na paróquia dos Torrões de Padre Rui Tato. Estarei por lá, se Deus assim permitir. Fátima de Boa Viagem também conosco. Gilda de Aldeia diz bom dia, fala povo de Deus, estou na escuta. Paulo Brito, olha, Rômulo, meu grande amigo e irmão. Como aprendi com você ao longo das nossas missões. Luana, Deus abençoe sempre. Vocês estão sempre em minhas orações, reze sempre por mim. Paulo Brito, que perdeu 40 quilos e está cuidando do templo do Espírito Santo de Deus. Mas tem uma consideração grande para você. Amém, a recíproca é verdadeira. Eu que aprendi muito com ele também nessa caminhada. Diácono Maurício, meu irmão. Bom dia, fala povo de Deus, diz o diácono. A igreja trabalha em cima da proposta que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Quer me seguir? Renuncia a ti mesmo, toma tua cruz, vem e me segue. Não é uma imposição, mas um convite. Aqueles que seguirem, ou seja, que crerem, serão salvos. Os que não crerem estão condenados. Casamento é cruz, mas também é salvação. É tudo ou nada. Ser santo é a única opção. É isso aí. Perfeito. Resumiu tudo. Eu disse, para o programa, né? Valeu, tudo. diácono, sua bênção, um abraço. Graça Rodrigues aqui, diante do tema de hoje, como fica o pecado do padre que tem um conhecimento da palavra de Deus? A quem mais é dado, mais será cobrado, né, Rômulo? Perfeito. Também o padre está sujeito a todas as regras, a tudo aquilo que Cristo determina, né? O humano também vai prestar conta do que fez, né? O Papa vive o mesmo tempo de espera, né, não, Luana? Com certeza. Vale para todo mundo. Ele diz, tem pai que diz principalmente às filhas, vamos rezar mais, não dê confiança ao padre, porque antes de ser padre ele é homem, vale salientar que os escândalos são grandes. Oh, Graça, veja, claro que quando parte de um sacerdote, de um diácono, isso impressiona muito mais. Mas, repito, todos nós estamos sujeitos a essa realidade. E não quer dizer que o fato de ser padre, a pessoa esteja completamente alheia ao pecado, à queda. Isso aí está intrínseco na natureza do ser humano, mas é luta, né? Luta diária. Damiana do Arruda diz, bom dia, fiz 47 anos de matrimônio, porque sou católica. Praticamente quando me casei aos 23 anos agradeci a Deus. Pensei que o que Deus uniu, o homem não separe. Não é fácil viver a dois, mas graças a Deus estamos juntos até hoje. É isso aí também, né? Não existe facilidade. E 47 anos. Pois é, quando envolve intimidade, a gente tem seu João e Carmelúcio. Eu sou fruto do SCC também. Nós estamos no 79º. 79 SCC já aconteceram na Torre, Paróquia da Torre. E a gente tem um casal do 4º SCC lá. A gente tem círculos que se reúnem há 30 anos, mais de 30 anos. Então, é uma bênção de Deus esse serviço escola. E a gente tem muito testemunho forte dessa relação. Veja, 4... Só de SCC acho que já vai uns 40 anos. Imagina o tempo de casado, né? Quando ele anunciou, eu fiz o 4º SCC. É aquela coisa impressionante. Deixa eu ver aqui quem é que está mandando a mensagem. Maria Benedita também conosco. Outra mensagem aqui, deixa eu ver. Alcinda diz, bom dia, Felipe. Que história linda desse casal lindo. Testemunho de Deus. Deus os abençoe. E realmente é diferente, né? O mundo...
a prática do mundo nos mostra um caminho diferente. Então é belo realmente conhecer a história de vocês, poder experimentar a história de vocês. Diz, Claudiceia, tá? De Alberto Maia. Parabéns ao casal pelo testemunho vivo. É difícil, mas não é impossível. Tenha fé e acredite. É isso aí. Gilvane do Alto do Vento aqui conosco. Rosete Maria também mandando sua mensagem. Bem-vindo à minha casa. Acho interessante isso. O povo trata a gente como se estivesse na sala deles, lá sentado no sofá. Abre as portas, né? Pois é, valeu, um abraço, Deus abençoe. Elisa Roque de Guabiraba também conosco, testemunho lindo de vida de vocês. Nosso amigo Luciano diz, bom dia, Felipe Bancada, abraço. Manda um abraço a todos os dizimistas da Iputinga. Ele é da dimensão do dízimo, prega sobre o dízimo, onde fala dízimo. Abraço para os dizimistas da Iputinga. Denise aqui conosco. Bom dia, sou Denise Melo do Totó. O programa está maravilhoso. Realmente o namoro hoje está muito diferente das escolhas das pessoas. Estou aqui ligadinho ao vivo. Deus te abençoe. Ela diz na TV porque a turma está vendo a gente no ao YouTube, vivo né? também no YouTube. Nalva de Guabiraba também diz, é possível sim viver um namoro santo. Deixa eu ver aqui de quem é essa mensagem. Olímpia diz, o arraiá de vocês estava uma animação só. As comidas davam água na boca. Parabéns a toda a família Rádio Olinda. Vocês conseguem alegrar os nossos dias. Amém, minha irmã. Muita gente interagindo, impressionado com o testemunho. É isso mesmo, que a realidade do mundo é completamente diferente daquilo que Deus anuncia para as nossas vidas. E aí, quero saber de você, Rômulo e Luana também. Existe namoro cristão sem projeto de matrimônio? A gente precisa, o tempo é curto, mas precisa falar um pouco do sacramento do matrimônio, se existe projeto fora dessa realidade do matrimônio e quais são os riscos também de prolongar as relações que não caminham para uma entrega plena. Tem gente que passa 50 anos namorando, aí pelo amor de Jesus Cristo. Uma coisa que eu vi é que vocês, entre aspas, tiveram que suportar há pouco tempo. Então, vocês se conheciam bem, só peraí, também passar mais de 2 anos é exagero. Então, vamos casar, porque eu quero viver a plenitude desse amor, debaixo da graça de Deus. Exato. Fala um pouco sobre isso. Existe namoro cristão sem projeto de matrimônio? E qual é o risco que se tem de se prolongar muito aí essa caminhada, esse namoro? Perfeito. Eu queria ressaltar esse ponto aí, Felipe, antes de a gente acabar, apesar do pouco tempo, porque é algo que é realmente determinante, sabe? Antes de Luana, eu tive um outro relacionamento e que isso foi um dos determinantes para acabar esse relacionamento, porque eu não via aquela pessoa como minha esposa, como mãe dos meus filhos, não tinha uma perspectiva de futuro com aquilo, então eu disse, cara, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. E não é uma agressão à pessoa, é só Com sentimento certeza, mesmo. exato. Né? E aí, diferente que quando Deus faz tudo perfeito, que quando eu encontrei Luana, foi esse pouco tempo, digamos assim, porque a gente já sabia, né? Eu olhava pra ela e dizia... É a mulher da minha vida, a mulher da minha Olha vida. que apaixonada. O seu romântico, o seu apaixonado. Essa é a mulher que Deus preparou pra mim, é a minha esposa, é a que vai ser mãe dos meus filhos. Amém. E aí a gente precisa, os casais precisam entender isso também, que se você namora, mas você não tem uma perspectiva de futuro com essa pessoa, você não consegue enxergar, conviver com aquela pessoa, casar com aquela pessoa, ela ser a mãe ou o pai dos seus filhos, algo tem de errado. Porque o namoro, ele deve ser uma preparação para o casamento. O namoro é uma fase de preparação, de você se conhecer, de você ajustar os planos, de você projetar o que você quer para sua vida com aquela pessoa. Então, se não existe isso, algo tem que ser repensado, né? Não existe um namoro cristão sem perspectiva de casamento. Porque se você está se predispondo a namorar com aquela pessoa, é porque você se subentende que você está querendo casar com ela, receber o sacramento do matrimônio, construir uma família com ela, que isso é vontade de Deus para a vida de vocês. Então, vocês, casais de namorados que nos escutam nesse momento, façam essa reflexão. Olhe para o seu namorado, para a sua namorada, veja se você enxerga nele e nela um futuro marido, uma futura esposa, um futuro pai, mãe dos seus filhos, porque é assim que deve ser, essa fase. E aí o perigo de, como você falava, o perigo de prolongar muito isso, né? Quando você prolonga, você vê casais de namorados com 10, 12 anos, é que às vezes você
por esse prolongamento, você começa a relativizar algumas coisas. Pois já faz 10 anos e não, vamos morar juntos, já tem 10 anos, vamos, né? Então, que a gente não possa abrir essas brechas. O namoro foi feito pra acabar, né? Ou acaba de fato, ou acaba num casamento. Claro. Então, e como é bom acabar num casamento, né? Como o Felipe falou, o diácono disse, casamento é cruz, mas também é salvação. Né? Tem uma frase que a gente gosta muito e que nos acompanhou todo o processo do namoro, que é uma frase de Santa Teresinha que diz: o amor se alimenta de sacrifício. Então, todas as vezes que a gente se sacrificava para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro, a gente estava alimentando o amor. E o sacramento do matrimônio é isso. A gente casa para fazer o outro feliz. E se o outro também casa para me fazer feliz, veja, a felicidade vai ser plena. Shirley do Janga tá mandando um abraço aqui, diz: ótimo tema. Um abraço para os legionários, em espécie para a juventude legionária. Também Maria Helena conosco. O tempo passa rápido demais. Bate bola, jogo rápido. Pergunta objetiva, resposta objetiva. Vocês acreditam que ter vivido um namoro cristão fez a diferença na qualidade do casamento de vocês? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Se pudessem voltar ao tempo do namoro, vocês escolheriam viver mais a fundo os valores da castidade e da oração a dois, ou o que viveram está de bom tamanho e trouxe boas consequências para os tempos atuais? Acho que nunca é demais, né? Sempre pode melhorar, mas a base foi boa. E é um gesto de humildade a gente reconhecer isso, né? Sempre a necessidade de crescer. Hoje, como casais cristãos, vocês incentivam outros jovens a viver um namoro com propósito e santidade? Ou seja, bateu algum arrependimento? Não. Não, de jeito nenhum. A gente com certeza incentiva a maior quantidade de pessoas que pode. Tem casais que vêm buscar a nossa ajuda, inclusive, e a gente sempre aconselha na medida do possível. O tempo passa rápido demais, uma alegria estar com vocês aqui. Rômulo, Luana, Deus abençoe, ajude vocês a perseverar. Talvez aqui muitos jovens, a gente tem muita gente, acho que 70, 80 mil pessoas aí em média ouvindo aqui o programa Fala Povo de Deus. Muita gente pode estar querendo, inclusive, convidar vocês para pregar. Gente de outra cidade, de EJ6. Deixa o Instagram de vocês aí para as pessoas poderem entrar lá e, se quiserem convidar, eles pregam e pregam muito bem sobre essa realidade, porque vivem essa realidade. A gente pregar e anunciar o nosso testemunho é mais fácil. Mas eu quero agradecer, pedir que vocês voltem outras vezes. A gente vai bolar outros temas aí para vocês participarem. E aproveita e deixa o contato também pro povo de Deus. Com certeza. O Instagram, acho que é o meio mais fácil. Podem procurar lá, @RômuloJA_Torres. O meu é Luana P. Oliveira. Ou pode também entrar em contato com a comunidade, né? Com Deus Conosco. Perfeito. Também estamos à disposição. Se chamar através da Deus Conosco, também. Não tem só vocês, mas outros pregadores também, pessoas que estão disponíveis para isso. Como é o Instagram? Com Deus Conosco. Com Deus Conosco. Então é só entrar lá. Santa Mi, lá tem tudo, né? Todas as informações das atividades da Deus Conosco, encontra lá. Também. Perfeito. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso divulga sempre o programa Fala Povo de Deus, que tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Um abraço forte aqui em Gilberto Pereira, Flávia Santos, o povo todo que nos acompanha. Lembra de seguir as nossas redes sociais no Instagram, @Fala Povo de Deus, no YouTube, no YouTube, o @Fala Povo de Deus. No Instagram é @Fala Povo de Deus oficial. No decorrer da semana a gente anuncia o tema do programa do sábado que vem. O tempo é curto demais, tinha muito o que falar ainda, mas tudo está na graça de Deus e no coração das pessoas. Com os trabalhos técnicos de Gabriel Correia, a produção de Paulo Brito, a apresentação minha, Felipe Alecrim. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero vocês sábado que vem para mais um programa Fala Povo de Deus. Boa semana, Deus te abençoe. Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Santo Ângelos, a sua loja de artigos religiosos. Aqui você encontra imagens, terços, camisas, chaveiros, pulseiras e muito mais. Visite a nossa loja na Praça